Glórias a Deus, muito boa noite, meus queridos e minhas queridas, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que vai assistir nessa noite, uma ótima noite. Para você que vai assistir pela manhã, um bom dia. Não importa a hora, não importa o dia, o que importa é que o Senhor vai falar contigo. Desde já quero estar convidando você a prestar bem atenção naquilo que o Espírito quer trazer para os nossos corações. Quero louvar a Deus por você, louvar a Deus pela sua família. Estamos todos debaixo das minhas orações, pois sou um homem de oração. Querido, minha querida, meu irmão, minha irmã em Cristo, o que eu tenho que trazer nessa noite é algo que eu tinha prometido lá atrás. Eu falei que eu ia trazer o testemunho do meu segundo arrebatamento em espírito. Agora de tarde eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele perguntava: Pastor Francisco, qual é esse testemunho que o senhor vai contar? Qual que é o testemunho? Porque nós conhecemos há muito tempo, e eu já tinha comentado com eles várias experiências que eu tive, que o Senhor nos concedeu. Aí eu falei para ele que esse testemunho, esse de arrebatamento em espírito que eu estarei testemunhando nesta noite, é o meu segundo arrebatamento, que eu me lembre, pelo menos uns 3 muito fortes que eu tive, e mexeu muito com o meu espírito. Tive outras experiências sobrenaturais com Deus, muitas visões, perdas de sentidos, que o Senhor me fez perder o sentido para ver algo que estava no oculto. Também experiências sobrenaturais com principados e potestades, ossos espirituais malignas. Só que dentro de todas essas experiências que eu já tive com Deus, este testemunho que eu quero testemunhar para você nessa noite, mexeu muito com o meu espírito. E eu passei 7 dias mal. 7 dias eu passei assustado, preocupado, aflito, ansioso. Fiquei muito mal durante 7 dias. E durante esses 7 dias que eu estava nesse estágio, por ter ficado por causa dessa experiência sobrenatural que o Senhor fez eu ver, eu passei esses 7 dias orando muito a Deus e perguntando muito a Deus sobre o porquê de cada coisa que nessa visão Ele me mostrou. E o Senhor me revelou em tudo. Dentro da visão, o Senhor me revelou tudinho, em todas as áreas, tudo que eu precisava saber. Então eu quero estar testemunhando nesta noite, no segundo arrebatamento em espírito, a visão dos templos. A visão dos templos pintados de preto, e o que o Senhor me revelou. Esse arrebatamento eu já tive há algum tempo atrás, pois ficou registrado para sempre na minha memória, e eu quero estar trazendo esse testemunho para você. Você possa abrir bem o seu coração, preparar o teu coração para aquilo que você vai ouvir. Antes de eu começar esse testemunho, antes de eu começar a falar sobre essa minha experiência que eu tive, eu quero estar trazendo 2 versículos, um no livro do profeta Amós e o outro no livro de 1 Timóteo. Antes de eu estar testemunhando a minha experiência espiritual que eu tive, eu quero estar trazendo esses 2 versículos. Você que tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro do profeta Amós. O profeta Amós está atrás de Mateus, subindo para Gênesis. Amós capítulo 3 e o versículo de número 7. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus santos e profetas. Vamos repetir? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas.
Agora eu quero convidar os irmãos, você que tem a sua Bíblia, a ir já no Novo Testamento, subindo de Apocalipse para cá, você vai encontrar Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo. Vamos estar lendo o capítulo 4 de Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim, a apostasia nos últimos tempos, que diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque a palavra de Deus é pela oração e santificação. Só até aqui. Porque a palavra de Deus é pela oração e santificação. Vamos orar, irmãos? Quero convidar você onde você estiver. Pai, eu te coloco nas tuas mãos agora, Senhor Deus, meu Pai, esta pessoa. Eu coloco, Senhor Deus, meu Pai, nas tuas mãos, meu Pai, essa pessoa, esse coração que vai receber, Senhor Deus, meu Pai, esse testemunho, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que os céus possam ser movimentados neste momento. A glória do Senhor, meu Deus, possa ser revelada, Senhor Deus, na vida dessa pessoa. Pai, ilumina os caminhos, toca no coração, Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Entre agora, meu Deus, meu Pai, rompendo as barreiras, quebrando o protocolo, mostrando que o Senhor é Deus, e o nome do Senhor ele possa ser glorificado, Senhor. Eu te peço agora uma ação emergencial, Senhor Deus, meu Pai, ao coração dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, eu testemunhei no meu canal há uns dias atrás, o meu testemunho, o primeiro testemunho, que o Senhor me levou em cima das nuvens, 3 horas da manhã, eu deitado, e senti quando o meu espírito foi arrebatado de mim. Abri os meus olhos, e com os olhos abertos eu pude ver o espírito subindo, e o meu espírito me via deitado, porém eu não podia fazer nada. Eu quero falar nessa noite sobre o meu segundo arrebatamento em espírito, a visão que o Senhor me deu dentro dos templos. E eu quero explicar para os irmãos porque a todo tempo eu vou pronunciar templo e nunca vou pronunciar igreja. Porque o Senhor me fez entender que templo é templo e igreja é igreja. Igreja é de Cristo, templo é feito por mãos de homem, e a igreja foi criada por Cristo. 3 horas da manhã. É interessante que meus 3 arrebatamentos que eu tive em espírito, todos eles foram 3 horas da manhã. Esse segundo arrebatamento, ao qual estou testemunhando neste momento, eu me encontrava deitado, com o peito para cima, e ali eu estava dormindo, e de repente, é como se eu sentisse um clarão assim que me despertasse, como se eu tivesse tomado um grande choque e eu tivesse despertado. E quando eu me despertei, meus olhos se abriram e eu pude ver o meu espírito subindo, e uma força muito, muito, muito brilhante, uma força assim puxava, como fosse uma grande mão, puxava o meu espírito, e o meu espírito ia subindo, e o meu espírito
ele olhava para mim e via meu corpo, e o Senhor me fazia eu ver essa reação do Espírito subindo, vendo meu próprio corpo, e o meu corpo deitado, com o peito para cima, os olhos regalados, e eu via o meu espírito subindo. Tentava se mexer de alguma certa forma, mas não podia, estava paralisado, porém eu estava acordado. E o Senhor me fez subir do meu corpo, o meu espírito, e de repente eu via do meu lado direito um ser muito brilhante, muito alto, forte, e tinha uma luz enorme em volta dele. Não podia ver a face dele, porque o clarão era muito forte. Eu via como se tivesse alguém do meu lado, mas não poderia olhar cara a cara, porque era muito forte o clarão. E aquele ser, ele me pegou pelas mãos e fez eu entrar num grande templo. Por fora era um muro muito alto, todo preto. Os portões também eram todo preto, portões gigantescos, muito grande mesmo. Era uma frente de um templo muito grande, e tinha uma placa bem grande, assim escrito templo. E eu perguntava para aquele ser, por que eu estou diante dessa porta? Por que essa placa ali, como se fosse uma igreja? Só que era toda preta por fora. Os portões eram aqueles portões igual portões de fábrica, sabe? Grandão, de ferro, preto. E uma placa assim, escrito templo, bem grandão. E aquele ser me fez entrar por aquele templo. E logo ali na entrada, ali tinha uma casa assim no canto, como se fosse uma guarita, um escritório ali fechado. Tinha uma janela e uma porta. E eu entrei ali naquele escritório, e eu olhei para aquela secretária que estava sentada ali, muito bem vestida. Ela estava com aquela gravatinha preta, a camiseta social branca, uma saia social, igual uma secretária executiva. Porém, ela tinha assim os cabelos muito grande assim, todos assim cacheados, bem grandão. E dentro daquele escritório tinha uma escada, aquelas escadas caracol, né? Que subia e dava numa outra sala em cima. E dentro daquela sala tinha ali um pastor ali. E na minha visão, naquele que eu estava ali envolvido, eu conheci o pastor que estava ali. E esse pastor ainda está vivo ainda nos dias de hoje. Só não vou dizer o nome dele, mas eu conheci e ele está vivo. Era um pastor que eu conhecia. E eu chamei o nome dele, e ele pegou, olhou para mim e ria. Eu perguntei para aquela mulher que estava sentada ali, e ela também ria. Todas as minhas perguntas, eles riam e não respondiam. E aquele ser me pegou batendo no meu ombro e fez com que eu passasse por um corredor pequeno, estreito. E eu vi uma grande sala, como se fosse um grande pátio. E ali eu vi pessoas ali de diversas classes sociais, classe média, classe alta, pessoas de condições financeiras eu vi ali, porque o Espírito, o ser que estava do meu lado, fazia eu ver nitidamente. É como se ele chegasse para mim e apontasse, e onde ele apontasse, eu via ali, bem clara a minha visão. E eu vi pessoas ali, pessoas que tinham condição ali. Eu não vi uma pessoa ali assim, pobre, não vi uma pessoa humilde, não vi. Eu só via pessoas ali de classes sociais média, classe social alta, pessoas de condição, muitas pessoas. Elas estavam com a Bíblia debaixo do braço. E o que me chamou a atenção,
que eu via muitas mulheres ali, muito bem vestidas, irmão, com a mesma traje, a camisa social, a gravatinha preta, a saia social batendo no joelho. Era como se fossem secretárias ali, mas eram pessoas que estavam cultuando ali, alguma coisa ali estava sendo cultuada. E o Senhor também me fez ver ali também muitos homens também. Tinha jovens mulheres, jovens homens, muito bem vestidos, ternos pretos, gravatas pretas, camiseta branca, calça preta, tudo completo, conjunto preto com a camiseta branca, gravatinha assim preta. E eu vi ali alguns com cabelo grande, com a Bíblia ali. E algo que aquele ser me fez, me chamou a atenção, que quando eu olhei para o piso que eu estava pisando, o chão, ele era todo preto. Todo preto. E aquele ser me cutucava assim no ombro e fazia com que eu olhasse para as paredes, imensas paredes, irmãos, bem grandes. Era como se fosse uma fortaleza ali construída. E aquelas paredes eram todas pretas. Eu vi um grande altar, alto, um altar grande, com fundo também tudo preto. Era tudo preto, a escuridão estava naquele lugar. E de repente surgiu muitas luzes no chão, grandes luzes. Saía assim nos cantos das paredes, saía nos tetos. Aquele altar todinho foi iluminado de uma ponta a outra. O altar era gigante, gigante, irmão. O templo era muito grande. E eu ficava olhando as pessoas em cima do altar. As pessoas estavam no altar de qualquer jeito. Alguns não estavam se importando aonde estavam pisando os seus pés. É como se aquilo fosse, aquele ser me fazia ver bem, entender bem que tudo aquilo ali era algo normal para eles. O que eles estavam vivenciando era algo que mudou as suas características. Era algo moderno e para eles era normal. E o Senhor me fazia me ver tudo aquilo. E de repente eu olhava assim de um lado, do lado esquerdo, e eu vi um corredor comprido, irmão. Comprido, bem comprido. E eu peguei e olhei para aquele ser, e o ser pegou e falou assim: vá. E eu fui. E eu sentia que o ser, ele me acompanhava todo o tempo. Ele era uma luz muito grande, muito forte, a aparência de um grande homem, mas com um poder de esplendor muito forte, que eu não poderia fixar os meus olhos. Eu via de relance. E eu comecei a caminhar naquele corredor e as pessoas olhavam para mim. E algo que me chamava a atenção, que eu via pessoas ali que eu já via através das televisão. Pessoas que eu vi em meias redes sociais. E eu fui chegando naquele corredor, fui caminhando, era um corredor extenso. E enquanto eu andava no corredor, a todo tempo eu via as pessoas dentro do templo. Era como se fosse ali uma passagem ali, do lado das pessoas ali. E todo o tempo eu andando e as pessoas vendo. E o Senhor me fazia ver cada pessoa que estava ali dentro, as suas características, as suas maneiras de vestir. O que o Senhor me fez ver é que as pessoas que estavam ali no templo, ali naquele espaço, elas estavam vestidas num certo caráter, um caráter executivo, tanto homens como as mulheres, jovens. Só que os que estavam no altar, eles estavam vestidos já diferente, não tinha a mesma parcialidade ali na maneira de vestir com os que estavam embaixo, com os que estavam em cima. E o Senhor me fazia ver bem perto, tudo ali com os olhos. E eu fui chegando naquele corredor, e eu vi ali uma sala do lado, quadrada, e uns bancos de madeira ali naquele lugar. E eu vi ali um rapaz sentado,
uma jovem também sentado. E quando eu cheguei ali, eles estavam se abraçando naquela sala, bem ali sentado ali no banco de madeira. Estavam se abraçando de uma maneira assim que não contradizia. Na verdade, tudo aquilo que eu estava vendo, ou que o Senhor estava fazendo eu ver ali, o meu espírito ver tudo aquilo, não contradizia com aquilo que eu conheço, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Era totalmente oposta. E meu espírito ficava vendo as coisas, e ao mesmo tempo eu via que as coisas estavam diferentes. As coisas tinham mudado. Não era igual a palavra de Deus nos ensina, era totalmente diferente. E de repente eu perguntei, quando eu olhei para aqueles casal que estava ali, eu cheguei, eles pararam. E eu olhei assim à minha direita, encurvei a cabeça, eu vi uma porta que dava numa sala. E eu virei para aqueles casal e perguntei, o que tem lá dentro? E eles olhavam para mim e riam. E eu fui tomado ali por um espírito de ousadia e se manifestei assim bruscamente e entrei e olhei. E no que eu olhei, eu vi um grande homem branco, com um avental branco como se fosse um médico. Ele tinha um cabelo grisalho branco. E ali eu vi algumas irmãs numa sala com ele. E aquelas irmãs, elas estavam nuas. Uma estava deitada numa mesa, como se fosse uma maca, nua. E eu vi duas irmãs ali, e elas estavam nuas. E o Espírito fez-me ver quem era o rosto daquelas irmãs. E eu conheci elas nos dias de hoje, porém não posso citar. Mas o Espírito me fez a conhecê-las. E eu cheguei, olhei para aquele homem de branco e falei, o que está acontecendo aqui? O que estava acontecendo neste lugar? O que está acontecendo neste lugar? É tudo estranho. Porque é tudo estranho aqui neste lugar. Olha, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo. Eu dizia assim, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo. Por que você está tocando nelas? Porque vocês estão nus, eu falava para elas. E ali, era um ambiente ali, profano. E eu me irei ali dentro daquele lugar. Naquele momento de ira, eu peguei e falei, isso não vai ficar desse jeito. E eu vou denunciar isso daí. E eu saí dali, daquele corredor, e eu passava e as pessoas ficavam olhando ali para mim. Como se não estivesse importando com aquilo que estava acontecendo. Como se aquilo ali fosse normal. O Senhor me fez ver a mente deles, a expressão do rosto deles, o coração deles. Que para eles aquilo ali era tudo normal. E eu peguei, passei o corredor tudinho voltando. E aquele ser atrás de mim. Como se me protegesse o tempo todo. Como se eu fosse ali um guardião me guardando. E eu entrei naquele escritório que logo na entrada tinha, naquela sala. E eu virei para aquela secretária e falei, eu quero falar com o responsável deste lugar. Quem é o responsável deste lugar? E ela ria, só que o sorriso era tão grande, que era um sorriso maligno. Ela tinha na sua boca um batom vermelho, mas bem forte, e aquela boca grande ria. E eu cheguei no pé daquela escada caracol assim, e eu olhei para cima, e eu vi aquele pastor sentado naquela mesa, e eu chamei o nome dele, eu falei, pastor fulano, o que está acontecendo aqui? Olha, isso não pode acontecer, eu vou denunciar o que está acontecendo. Isso não vai ficar desse jeito. E ele olhava assim, e ele ria. E eu desci ali,
E eu voltei para trás, rumo àquela sala. E quando eu cheguei naquela sala, aquelas irmãs que estavam nuas, elas vinham na minha direção, porém já vinham vestidas. E elas já não estavam mais vestidas da maneira que estava o restante do pessoal ali. Eu pude ver, aí quando eu olhei nos olhos delas, e eu perguntei: por que vocês estavam fazendo lá dentro? Vocês não poderiam estar se sujeitando àquilo. E eu falava assim: por que vocês estavam fazendo isso? E elas queriam falar algo para mim. Elas queriam falar algo para mim, mas a voz não saía. É como se elas estivessem presas no seu interior em alguma coisa. A expressão do rosto delas é como se elas estavam sendo ali, foram persuadidas, manipuladas, obrigadas. E elas queriam abrir, como se fosse quisessem me contar a verdade, mas não podia. E eu voltei ali naquela sala para tirar satisfação com aquele homem que estava ali. E quando eu cheguei naquela sala, eu vi uma maca deitada. E aquele homem que estava em pé, com aquele avental branco, que estava apalpando ali aquelas mulheres que estavam nuas, eu vi ele deitado na maca. Ele estava da cintura para cima, ele estava nu. E quando eu voltei, aquelas irmãs vieram atrás de mim. E quando eu entrei ali para tirar satisfação, para colocar um basta naquela situação. Assim na minha visão espiritual. E quando eu chego na porta, eu olho, eu vejo aquele homem deitado. Deitado numa posição como se estivesse dormindo assim de peixinho de lado. E eu olhei da cintura para cima, ele estava nu. E quando eu cheguei perto, da parte da cintura até o pescoço, era uma grande montanha de carne, uma bola gigantesca de carne. Não era o corpo dele. Era uma grande pedação de carne, como aquela peça de boi que você arranca bem grandona, e você retalha, passa a faca nela assim, ó, e ela começa a sangrar. E aquela parte daquele homem estava como uma grande carne, um grande pedaço de carne. E quando eu cheguei, ele olhou assim de lado, assim para mim com a cara. E ele disse assim: ainda bem que você chegou. E ele pegou e falou assim: vai ali naquela mesa ali, ó, e pega um rolo de papel higiênico. E quando eu olhei para aquela mesa, que eu fui até aquela mesa, eu vi 5 rolos de papel higiênico na mesa. 5 rolos de papel higiênico novinho, branco igual a neve. E quando eu cheguei ali, mediante aquele papel higiênico, quando eu cheguei ali, próximo àquele papel higiênico, ele começou a se desfalecer um por um. Sabe como você molha um papel e ele vai se acabando? Começou a se desfalecer um por um. E quando eu olhei para ele ali, ó, subiu dele assim, ó, o cheiro de carne podre. O cheiro de carne podre. E quando eu olhei para as irmãs que estavam atrás de mim, eu disse para elas: vamos embora. Vamos embora daqui. Porque o Senhor, Ele não está aqui nesse lugar. E o Senhor me revelou sobre esse templo. Quando eu olhei, quando o Espírito me trouxe de volta ali para o meu corpo, depois daquele momento que eu saí, mas daquelas irmãs que eu estava saindo, o Espírito pegou, aquele ser pegou o meu espírito e começou a me trazer de volta. E eu viajando numa grande viagem, que o rastro se tornava de fogo, e eu via meu corpo chegando, ou eu chegando perto do corpo.
e de repente o meu espírito caiu sobre aquele corpo, do meu corpo. Quando caiu do meu corpo, foi como se eu tivesse tomado assim, sabe, a impressão de uma bomba explodir. E abri um clarão no quarto onde eu estava, e ali eu pude sentir o fôlego de vida, eu pude sentir mexer nos braços, eu sentei na cama assim, fiquei sentado. E ali eu começava a ver, e eu passei durante 7 dias muito mal, pensando em cada... E eu comecei a orar a Deus o porquê, o significado de cada coisa que aquele ser espiritual me fazia com que o meu espírito ele visse. E eu comecei a orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus, e o Senhor começou a se revelar comigo. O Senhor começou a se revelar o porquê daquele arrebatamento em espírito, porque aquela visão dos templos, porque aquele templo pintado de preto, de tinta preta, porque à frente, porque as pessoas que estavam embaixo estavam de um jeito, porque naquela sala estava acontecendo aquilo, porque o altar estava modificado, porque tudo aquilo estava modificado. E o Senhor ele me revelou que esses templos, eles não iam suprir as necessidades dos pequeninos. E eu falei, Senhor, por que os pequeninos? Quem é os pequeninos que o Senhor está falando? E o Senhor falou assim, não, esses templos, e todo o tempo que eu tive de relacionamento com Deus, da visão que eu tive ali em espírito, todo o tempo era voltado para templo e não para a igreja. E aquilo ali me chamou a atenção, porque toda hora alguém falava sobre o nome de templo. Templo, era templo na frente daquele gigante salão ali, era templo que estava na placa. E nas minhas orações o Senhor falava a respeito de templo, e eu falei, Senhor, por que templo? Porque não é igreja, Senhor. E o Senhor pegou e revelou para mim assim, não são igrejas, não são igrejas, são templos construídos pelas suas vontades, são templos construídos pelas suas ações, pelas suas forças, pela força do braço do homem. Não são igreja. A igreja que eu levantei na terra é a igreja de Cristo. Essa igreja é uma igreja diferenciada. O Senhor me revelou que esses templos, eles iam se expandir sobre a face da terra. E o Senhor me falou que esses templos não iam suprir as necessidades dos pequeninos. E quando Ele falou os pequeninos, eu falei, quem são os pequeninos, Senhor? E o Senhor falou assim, não, esses templos, eles não vão cuidar dos órfãos, eles não vão cuidar das viúvas, eles não vão cuidar dos necessitados, não vão cuidar. Não há princípio de humildade, não há princípio de caridade no coração dessas pessoas que construíram esse templo. Eles não têm nenhum amor pelo pobre. E o Senhor me fez ver no decorrer dos meus dias que eu estava mal, mas eu estava em constante oração. Eu estava muito mal, eu fiquei muito mal, eu fiquei em estado de choque com o que eu vi, porque o que eu vi era muito real. É totalmente diferente do que eu estou me pronunciando, contando aqui. Aparentemente aqui eu estou sentado numa sala, eu estou vendo, eu estou falando, mas quando nós vivenciamos algo, aquilo ali era surreal, porém muito real. Eu via como se fosse ali, as coisas tudo ali perto. A visão daquele homem com a metade do corpo podre, a visão dos rolos, as pessoas vestidas daquele jeito, os espíritos da prostituição que estavam sobre aquele lugar, o altar bagunçado. E o Senhor me fez ver nos dias que eu estava em oração, que fazia sentido com o que Deus estava falando, que Deus tinha me levado a ver. Você já deve ter notado que
que boa parte desses templos, eles são voltados para um público de classe média e de classe alta. Se você pesquisar, se você correr atrás, ou se você tiver a ousadia de pelo menos ir visitar um templo desse, você vai ver que o público lá era diferente. E eu tive essa experiência, irmãos, em buscar. Aí foi quando eu entendi que aquilo que Deus tinha falado para mim na oração era verdadeiro. Não havia ali, eles tinham a aparência de caridade, mas negava a eficácia dela. Eles tinham a aparência de quem tinha amor, mas não tinha amor por ninguém. Eles não tinham nenhuma obra de caridade. Eles não estavam ali para atender as necessidades do pobre, do aflito, do necessitado, da viúva. Não tinha isso. Estava muito evidente, porque o público que estava lá era outro nível. Eu não vi, o Espírito me fez com que o meu espírito visse bem claramente que as pessoas não eram pessoas pobres, não tinham humildade naquele lugar. É como se aqueles templos eles fossem construídos para atrair riqueza, para atrair fama, para atrair glória. Quando o Senhor me respondeu para mim em oração, o Senhor me fez ver tudo isso aí, porque primeiramente o Senhor me arrebatou em espírito e me colocou no lugar onde estava acontecendo, era real. E muita coisa ali eu fui buscar em oração para me saber a resposta de tudo aquilo, e o Senhor me mostrou tudinho. Eram templos que iam ser construídos e atender o público de classe média e classe alta. E hoje em dia nós vemos isso nas redes sociais, nós vemos isso nas televisões. Templos sendo levantados, estrutura sendo modificada, não tem mais aparência de igreja. O altar não tem mais aparência de altar, é palco de show. Luzes virou como se fosse boate, canhões de luzes. E a maioria desses templos são abertos por cantores gospel, cantores que louvam com a sua boca. E o Senhor me revelou que esses cantores, eles louvam com a sua boca, mas os seus corações estão no mundo, estão nas presas vaidade, a cobiça, a ganância do dinheiro. E o Senhor falou comigo nas orações, eles louvam com a sua boca, mas os seus corações não estão em mim. Eu não os consagrei para louvar o meu nome. Eu não chamei eles para ser levita da minha casa. Eles cantam, eles não louvam. Foi quando o Senhor falou para mim que louvar é uma coisa e cantar é outra. Eles cantam. Tudo aquilo que eles estavam fazendo, aquele cenário, era como se fosse o show deles. Eles não estavam ali na intenção de fazer discípulos, de cuidar de ovelhas. Eles estavam atrás de fazer plateias crescer. Eles não queriam fazer ovelhas nem discípulos, porque também eles também não eram discípulos. E não há possibilidade de quem não é discípulo fazer aquela outra pessoa ser discípulo. Eles traziam a glória para si, presos às suas vaidades. E o Senhor me fez ver pastores que receberam as suas consagrações, e Deus falou para mim, mas eu não os consagrei. Não os consagrei. Não foi eu que os consagrei. O Senhor falava comigo nas minhas orações. Pastores que fugiram dos seus discipulados, deixaram as suas lideranças, deixaram de ser submissos, abriram os templos como casa de show, saíram debaixo da rebeldia. E um desses templos que começou a abrir aqui no nosso país, irmão, ele veio de uma certa forma debaixo de rebeldia, de desobediência.
Tem até mesmo, eu não vou citar nome, um deles que abriu aí, que contou a história perante as redes sociais, tudo dizendo que o pai precisou viajar e deixou ele no lugar para tomar de conta. E ele sentiu, ele conta com a boca dele, ele sentiu a vontade de mudar tudo. Então as vontades eram dele, não era a vontade de Deus. Esse homem contou nas redes sociais, eu não vou citar o nome, mas você sabe quem eu estou falando. Ele disse que o pai precisou viajar e deixou ele na frente da igreja, e era uma igreja. Até tem fotos nas redes sociais deles fazendo missões no templo do pai. Mas quando o filho assumiu, ele contou: eu senti desejo, eu senti vontade de mudar, de pintar tudo. E ele começou a caracterizar o ambiente, a mudar o ambiente, a pegar formas diferentes. Ele passou a subtrair de outros lugares, porque essa mania, essa moda dos templos, ela não nasceu aqui no Brasil. Ela veio de fora, se adaptou e começou a pintar, modificar os altares, modificando tudo. Ele contou nas redes sociais. Então ele deixou claro que foi as vontades dele, não a vontade de Deus. E começou a crescer. Por isso que eu disse em Timóteo, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. São espíritos enganadores que acham que estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas não estão, porque o Espírito Santo de Deus é santo, tem santidade, tem pureza, é luz e não é trevas. Ambientes que deixaram de ser luz e passaram a tornar em trevas. E quando o pai dele voltou, a igreja não era mais igreja, era templo. Mudou placa, mudou nome. Nome que, se você pegar e for no aramaico, no hebraico e ver a tradução, são traduções que não concedem com o nome que colocaram. São enganadores. E a doutrina são de demônios. Paulo está dizendo a Timóteo, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizar a sua própria consciência. Ele quer dizer que as suas vontades falam mais alto, proibindo o casamento, tipo assim: vem como você está e permanece como você está, ordenando a abstinência dos manjares de Deus, criando os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça, distorcendo a palavra de Deus, mudando os princípios da palavra de Deus, dizendo que a filosofia são crendices religiosas que surgiram nos últimos tempos, que Paulo diz: nos últimos tempos muitos apostariam da fé, amantes de si mesmo, tem aparência de caridade, mas nega a eficácia dela, não possui frutos do Espírito Santo, que é a piedade, o amor, a caridade. Ambientes que foram formados para pessoas de classe altas e classe média. Tem alguns templos que o pobre nem sequer entra. Igualmente casas de show, que se você for pobre você não entra, porque lá só podem entrar pessoas que têm condição, pessoas que deixam grandes dízimos, grandes ofertas ali para eles. Eles visualizam as pessoas que têm condição de dinheiro, manipulam as suas mentes, cauteriza a mente das pessoas. São rebeldes, desobedientes da palavra de Deus. Paredes pintadas de preto, luz, canhões de LED, telões de LED, cortina de fumaça, famosos templos, casa de show. Que tipo de consagração é essa que esse povo recebeu? Nenhuma. São
deixaram suas congregações debaixo de rebeldia, de desobediência de seus pastores. Muitos não queriam se sujeitar. A Bíblia chama de espíritos fraciosos, que não se sujeitam a essa doutrina, rebeldes. E esses tipos aí têm arrastado multidões e conduzido multidões para o inferno, porque se desviam as pessoas da verdade, do caminho da verdade. Os antigos púlpitos, que eram de madeira, de pedra, de acrílico, são substituídos por galões de óleo velho reciclado, por uma máquina de cartão de crédito, um novo padrão construído por mãos de homens, mas não pela vontade de Deus, mudando os altares, irmãos, mudando as coisas, levando as pessoas a cultuar a Deus. E a Bíblia nos ensina a cultuar a Deus num culto racional, culto de entendimento, que é pela palavra de Deus. Alguns nomes colocam lá como Cabana Cruz, Comunidade da Fé Cruz, comunidade, irmão, comunidade, Adápia Cruz. São nomes que a gente, são cada nome que estão surgindo hoje em dia. Outro dia mesmo a minha esposa chegou da rua, ela falou que mais para cima está construiu, abriu uma igreja, não é nem igreja, não tem nem nome de igreja, não possui mais nome de igreja, não põe mais a igreja na placa, porque a igreja, a tradução da palavra igreja vem de misericórdia, casa de misericórdia, e eles não agem de misericórdia, não há misericórdia neles, não há amor para o próximo. Se não compadece do pobre, da viúva, do necessitado, não tem amor ao próximo. O amor deles está no dinheiro, está na ganância, está na vaidade, está na cobiça. Eles pregam as suas ideologias gospel, as suas crendices religiosas. Eles pregam sobre uma fé mentirosa, uma fé enganosa, aquela fé que diz que Deus seu tudo no altar e Deus vai te recompensar. Dê seu tudo no altar para você ver se você não morre de fome. Dê tudo que você tem na mão dele, se você não enrica eles e você não perece, você e sua família, sua casa. Leva as pessoas manipula a mente das pessoas a que elas entendam que a fé delas tem que ser grande, porque senão elas não alcançam grandes milagres. Mentira! São fé mentirosa, fé enganosa. Pessoa de manipula a mente das pessoas. As pessoas de classe média, classe rica, têm as suas mentes manipuladas, porque eles sabem que eles podem subtrair as suas riquezas, eles podem ficarem milionários através disso. A Bíblia chama de ladrões salteadores. E não é a fé que Jesus prega na Bíblia. A fé que a Bíblia prega é uma fé humilde, uma fé que vem do princípio da humildade. Eles não têm humildade. A fé simples, humilde, uma fé pequena. Jesus falou assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e dá ordem aos montes, há a diferença da fé que eles pregam. Eles pregam outra coisa, eles modificam a palavra de Deus. São filósofos. O evangélico deles é um evangélico filosófico. O que é o evangélico filosófico? Você pode ver que as mensagens dele nos supostos altares são mensagens persuasivas, mensagens comotivas, mensagens que massageiam o ego da pessoa, mensagem que passa a mão no pecado da pessoa, mensagem que não confronta o pecado. Não pode confrontar o pecado. Se eu confrontar o pecado, eu vou perder o membro. Se eu perder o membro, eu perdo o que ele pode me dar. Tipo assim, são mensagens filosóficas, são filosofias gospel, são louvores de filosofia.
que mexe com o lado emocional das pessoas. E esse não é o verdadeiro evangelho que o Cristo fundou nas igrejas. Esse não é o evangelho que Paulo fundou nas igrejas. Paulo, o maior fundador das igrejas da Ásia até os dias de hoje. Não é o, se nós formos ver a doutrina de Paulo nas igrejas, em todas as suas epístolas, passa longe essa doutrina de hoje. E tem levado centenas para o inferno. Eu passei, foi 7 dias maus com tudo isso que o Senhor me fez mostrar. Infelizmente, muitos estão caindo nessa. E a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Segundo o Tessalonicenses, diz que até que venha o Cristo, muito mais vão se esfriar. Está na hora de nós, como igreja, nós despertar. Esse testemunho que eu testemunhei, da visão dos templos, o Senhor me deu esse arrebatamento em espírito, logo quando chegou os templos no Brasil. Tudo preto. Tudo preto. Em seguida o Senhor me arrebatou em espírito. Pastor, como é que eu faço também para poder viver essas experiências sobrenaturais? Ore muito. Ore muito. Busque demais a oração. Jejua, se consagra, se separa. Foi nesses momentos da vida que eu estava separado, consagrado constantemente, que eu tive eu vivenciei esses arrebatamentos em espírito. Eu tive várias experiências sobrenaturais, várias, mas de todas que eu já tive, muito forte também, essa foi a que mais mexeu comigo. A visão dos templos, o Senhor me mostrou. E hoje em dia, crescer de uma certa forma, que expandiu para todos os lados. O João diz que o trono do anticristo já está na terra há muito tempo. Há muito tempo. A Bíblia diz que o príncipe dessa era cegou o entendimento dos descrentes. O príncipe é o Satanás. Quando a Bíblia fala o príncipe dessa era significa essa terra, esse tempo presente. Tempo presente. O príncipe dessa era, Satanás cegou o entendimento. Príncipe é dado poder e autoridade de governo para governar. O que nós estamos vendo? A Bíblia Sagrada nos revela. A Bíblia diz que o Espírito Santo não nos deixa confundido nem envergonhado. Eles são pessoas que constroem esses templos, são amantes de si mesmos, constroem pelas suas cobiças, pelas suas vontades. Como eu disse aqui, um dos que construiu esses templos aqui no Brasil, ele fez para falar mesmo que ele fez toda aquela construção pela sua vontade. Ele mudou tudo. Eles mudou tudo. Que autoridade Deus dá para mudar os princípios da palavra? Que autoridade? Que autoridade eles estão recebendo para poder mudar as coisas de Deus? Que autoridades eles estão recebendo para mudar o nome da igreja de Cristo? A igreja que minha esposa viu, a placa dela está escrita assim, ó, Revelação. Qual que é o nome? Templo de Revelação. Templo de Revelação, irmão. Aonde que que a Bíblia fala que há igrejas de revelação? Aonde isso? Aonde que tem isso? Igreja de revelação. Infelizmente, centenas de pessoas vão atrás desses esquizofrênicos. São pessoas esquizofrênicas. Ó, a vontade deles, ó. E centenas de pessoas vão atrás de revelação, mas não vão atrás da verdadeira palavra. A visão que o Senhor me deu no primeiro arrebatamento, que eu contei para vocês, está lá no meu canal, diz que são poucos que vão subir. E o Senhor já me revelou que são as igrejas pequenas, igrejas simples, que o Senhor vai buscar. São igrejas humildes.
Igrejas que não estão voltadas o seu coração pelo dinheiro, pela ganância, pela alvareza. Igrejas que ainda estão vivendo, estão suportando e vivendo o princípio da palavra de Deus. Deus não deu autoridade para ninguém mudar a igreja do Senhor. Amém? Recebe esse testemunho. Compartilhe esse testemunho. Se inscreva lá no meu canal, @Irmãos em Cristo, Cristo é o centro. Lá, o primeiro testemunho do arrebatamento está lá. Tenho mais de 170 vídeos, mensagem edificante. O canal do pastor Francisco só tem palavra e oração. Você vai encontrar mensagem para qualquer área da sua vida, para qualquer dúvida. Se não encontrar lá, embora que eu acho muito difícil, você me procura. Compartilhe essa mensagem. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Você pode ser um canal de bênção, levando essa mensagem a alguém que você sabe que está perdido, alguém que está visitando ou quer visitar estes templos. Em toda instância Deus falou para mim que não são igreja. Templo é templo, igreja é igreja. A igreja quem fundou foi Cristo. O templo quem fundou foi os homens. Até mesmo Jesus não quis entrar no templo de Salomão. Tira por aí. Se você quiser, se inscreva lá no canal, compartilhe essa mensagem. Pastor, eu quero estar ajudando esse projeto do Senhor com uma oferta missionária. Você pode estar ajudando. Nós temos um projeto mesmo. É um projeto esse trabalho aqui, irmão. A tendência dele é crescer mais. Nós temos que nos sostificar mais. Tem muita coisa para melhorar. Então precisamos de equipamentos. E precisamos de ajuda. Se você sentir de Deus dar uma oferta missionária, se inscreva no meu canal no YouTube, @Irmãos em Cristo, Cristo é o centro. Esse vídeo vai lá para o canal do YouTube. Quando você se inscrever, @Irmãos em Cristo, Cristo é o centro, tudo junto, vai ter um sininho, clica, se inscreve, tem um texto. Lá no texto tem tudo que você precisa para fazer essa doação. Pastor, eu quero estar trazendo uma oferta missionária também para ajudar o ministério do Senhor. Nos ajude. Nós temos o nosso ministério, a Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus Irmãos em Cristo. Nós temos obras também de caridade, temos projetos sociais. Inclusive, eu estou com uma filha de pessoas que estão precisando de cestas básicas. E eu quero estar precisando da sua ajuda. Você pode se inscreve no canal, lá tem o texto e você tem tudo que você precisa. Ou me procure nas redes sociais, comenta, eu sempre visito os comentários das pessoas, o que você precisar ou o que você queira fazer. Você pode, se você quer oração, você quer buscar alguma coisa, comenta nos comentários, eu estarei vendo os comentários, ou eu ou minha esposa estará vendo, e nós estaremos falando com você, amém? Deus abençoe. Pela manhã, nós estamos nossa manhã com Deus. Nós estamos com 3 propósitos aí, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, pega esse testemunho, e reflita. Isso aqui foi surreal. Foi 7 dias mal, mas os 7 dias mal eu ficava em constante oração, e Deus revelava tudinho. Então Deus não fará coisa alguma sem antes ter falado aos seus santos e profetas nessa terra. E tudo que eu falei aqui, consente. Você sabe muito bem que concede. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.